Olá, pacientes e amigos. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do meu canal do GTV Instagram para falar sobre esquecimentos. Podem ser sinal de comprometimento cognitivo leve. O que é isso, Isabel? Esses esquecimentos que a gente tem na memória, quando começam a se agravar, digamos que eles têm um porquê de a gente se preocupar. Não que seja uma questão gravíssima, mas preste atenção e tome consciência da necessidade de se preocupar com a memória também. De repente, um simples ida ao supermercado, né? Começa a te incomodar certas coisas. Você vai para o supermercado, de repente você esquece que você veio comprar alguma coisa e fica andando durante um tempo inteiro, você não sabe o que está acontecendo. Pode ter o fator de emocional, pode ter o fator de estresse, a gente não pode descartar absolutamente nada, tá? Tudo anotado. A gente antigamente, por exemplo, tem gente que vai no mercado, já olha, por exemplo, assim, o que tem dentro de casa, já sabe o que está faltando, o que está lidando, o que está precisando, e não precisa nem de uma lista. Tem gente que vai com uma lista, porque faz uma lista porque tende a ter esquecimentos. De repente volta, esqueceu do sal, esqueceu do açúcar, esqueceu de coisas simples até, né? E passou pelo corredor e esqueceu. Então, esses esquecimentos, quando vão se tornando rotineiros o tempo todo, a gente tem que começar a prestar atenção em nossa memória. Está acontecendo alguma coisa. Então, digamos, eu falo o tempo inteiro, o corpo fala pela gente. Então, não é distração, não é porque você se distraiu que você não teve a memória, funcionou naquele instante. A gente tem falhas de memórias, é claro, é certo, né? Somos humanos, a gente até esquece de um nome, tem pessoas que têm dificuldade de lembrar nomes, então não podemos fazer uma coisa corriqueira a uma patologia. Mas é grave em certos tipos de patologias também, tá? Então, as tarefas domésticas, como administrar a casa, lembrar da data de vencimento das contas, por exemplo, tá? Antes de realizá-las com facilidade, começam a se tornar difíceis. Você começa a esquecer continuamente de que data que vencia aquela conta, que data que é. Então, a partir daí, já existe um problema cognitivo, tá? Ser indício de problemas relacionados à memória e outras funções cognitivas, como a falta de atenção, capacidade de orientação, por exemplo, se perder, a capacidade de orientação, quando você se perde constantemente num lugar e você simplesmente não se encontra, já é um problema de déficit cognitivo, tá? Essas funções cognitivas, tá? São conhecidas como comprometimento cognitivo leve, CCL. Eu vou falar CCL para diminuir aí a questão. Comprometimento cognitivo leve. Por que você está falando disso? De acordo com o médico psiquiatra Fábio Artemano, né, essas alterações geralmente acometem pessoas mais velhas, nem sempre. Por isso que a tal demência, aparece a demência precoce em pessoas na faixa dos 40 e 50 anos, aparece assim demência precoce. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando o sintoma é constante, prevalente. Pode ter uma série de causas específicas, como depressão, tá? A gente não pode aniquilar nada. Ansiedade, efeitos de medicação, como medicamentos para o sono, né? Ou até problemas clínicos, como hipotiroidismo, que também pode afetar muito a memória. Então, essa deficiência de vitamina, diabetes descompensada também fazem esse tipo de sintoma de pequenas déficits cognitivos. CCL é o declínio de várias funções cognitivas, mas porque a falta tanto de perda da memória, porque é um sintoma mais comum que as pessoas notam de maneira mais rápida. Contudo, esse problema não afeta a funcionalidade maior utilizando algumas das estratégias diferenciais e empíricas explicando. Como assim? Relatos de pacientes que dizem que estar cozinhando alguma coisa, por exemplo, né? E se distraem fazendo o que estão esquecendo por volta numa atividade inicial, resultado sempre sai uma panela queimada. Bom, aí o tempo inteiro uma panela queimada, o tempo inteiro uma panela queimada. Tem que ver o que está acontecendo, gente. A diferença entre CCL, que é a deficiência cognitiva, tá? Leve, de uma demência, o mal de Alzheimer, por exemplo, é que o primeiro é grave, né? Alzheimer é grave. Já é grave o suficiente para fazer com que a pessoa não consiga cumprir suas funções, que não é o caso do déficit cognitivo leve, tá?
ou para afetar de maneira drástica na sua rotina. Já na demência, a performance do paciente começa a ficar desatento, né? Presta atenção, porque tem muito a ver mais com demência do que com Alzheimer. 10% dos pacientes que podem evoluir para a demência com CCL é grande. 10% é um número muito grande, tá? Entretanto, a maior fase estável de outros podem até melhorar com medicamento. Não existe um medicamento específico para esse tipo de patologia, tá? Mas o tratamento normalmente gera esquecimento, pois cada caso é um caso individual. A gente tem que analisar, fazer uma anamnese, uma análise pregressa do paciente, da vida do paciente, da questão cognitiva, de ter sido a vida inteira, para a gente poder chegar a um diagnóstico diferencial. E é um trabalho feito por equipe multidisciplinar, tá? A deficiência cognitiva leve pode levar à demência em 10% dos casos. Olha a gravidade que é. 10% é um número bastante, por incrível que pareça, não é 1%, é 10%. É muita coisa, gente. Então, a gente fica pensando, não, esses esquecimentos são normais. Não, tem jeito de evitar. Tem fatores que ajudam a gente melhorar a nossa cognição. E que a gente tem que exercitar mesmo, tá? É difícil prevenir o transtorno, mas podem existir medidas simples, que podem começar desde cedo para ajudar a memória. Fazer palavras cruzadas, por exemplo, tá? A pessoa que chega numa certa idade e começa a fazer palavras, eu acho ótimo. Sabe, assistir filmes legendados para prestar atenção no português, no que ele está falando, que deixa de falar, ou lembrar de alguma história. Exercitar-se, atividade física, como eu falo para vocês, a gente deixou de fazer atividade física porque tudo é controlado, tudo é monitorado por controle remoto. Então, atividade física é uma necessidade hoje urgente, tá? Exercitar-se de maneira da capacidade, treinar a capacidade de foco, estar numa atividade e não se distrair. Se você começa a se distrair a partir do momento que você está numa atividade, já tem um comprometimento cognitivo, tá? Leve. Tentando se controlar no foco da tarefa. Não é fácil? Não é fácil. Digamos assim, esse tipo de patologia pode levar à demência. E é diferente do Alzheimer. Alzheimer a gente tem causas assim, é difícil de aparecer em pessoas novas, mas a demência, sim, existe demência, digamos assim, tardia, e tem demência também antecipada. Então temos que tomar cuidado com a nossa memória, exercitando sempre, tendo uma atividade física regularmente, por uma questão de saúde, não por uma questão de beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão. Exercitem-se, trabalhem a memória, leiam, tá? A leitura é muito necessária e façam tudo para ativar essa memória legal. Beijão.